Olá, boa tarde. Você já ouviu falar do Pix? Com a chegada dessa operação bancária, transferir dinheiro por meio de DOC ou TED pode virar coisa do passado para muita gente. A nova tecnologia facilita as transações financeiras entre os bancos. No Jornal da Justiça, vamos falar sobre a segurança de fazer esta transação pela internet e dos direitos dos clientes com a chegada do Pix. Você vai ver também. E depois de 31 anos, ministro Celso de Mello se despede do Supremo Tribunal Federal. Muitos dos votos do ministro ajudaram a construir novas linhas na doutrina brasileira do direito. Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido da deputada Flor Delis para ficar sem tornozeleira eletrônica. E ainda, perfil dos eleitores. Analfabetos e pessoas que sabem apenas ler e escrever são maioria nas eleições municipais deste ano. Em relação à questão de gênero, também temos muito a falar. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós, mulheres, representamos pouco mais de 51% da população do país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, decidiu levar para análise do plenário a suspensão de liminar do caso do traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap. Ele foi solto no último sábado por decisão do ministro Marco Aurélio. No mesmo dia, o presidente da Corte, Luiz Fux, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou novamente a prisão dele. Agora caberá a todos os ministros do Supremo analisarem o caso. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da deputada Flor Delis para retirar a tornozeleira eletrônica. A parlamentar está sendo monitorada pelo Poder Judiciário depois de ter sido denunciada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ao analisar o pedido, a ministra Carmen Lúcia entendeu que não houve recurso da defesa de Flor Delis na Justiça do Rio, que determinou o uso da tornozeleira eletrônica. Assim, o Supremo Tribunal Federal não pode atuar sem que a questão seja analisada em instâncias inferiores. A decisão sobre o uso da tornozeleira é do mês passado, mas a deputada só se apresentou para a instalação do equipamento na última terça-feira. Na decisão que negou o habeas corpus, a ministra Carmen Lúcia lembrou que a medida cautelar não impede que Flor Delis exerça as funções na Câmara dos Deputados e ainda que o monitoramento é necessário pela gravidade dos crimes que estão sendo investigados. Flor Delis e 7 filhos foram denunciados por matar o marido dela, o pastor Anderson do Carmo. A deputada é acusada de ser a mandante do crime, mas não pode ser presa por causa da imunidade parlamentar. E hoje tem sessão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Quem tem os detalhes da pauta é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. 7 processos estão previstos para serem julgados hoje na sessão da primeira turma. Um dos casos é o pedido de suspensão do processo criminal aberto contra um empresário acusado de dar golpes a partir da promessa de revisão de juros em contratos de financiamento de veículos. De acordo com a denúncia, as vítimas eram atraídas por meio da divulgação de anúncios no rádio. Após o pagamento, o empresário desaparecia sem prestar o serviço. No Supremo, ele pede a extinção do processo de estelionato, porque além de ter restituído as vítimas, elas informaram que não têm interesse em processá-lo criminalmente. Os ministros julgam também o pedido de um réu primário condenado a 7 anos de prisão por extorsão. Ele se passava por policial civil e exigia dinheiro da vítima. Agora busca o perdão judicial ou a redução da pena por ter colaborado na investigação dos fatos e auxiliado na identificação do comparsa. Constam ainda 4 recursos provenientes do Rio Grande do Sul, que discutem a redução dos percentuais relativos a um benefício tributário implementado por decreto com o objetivo de estimular as exportações e aumentar a competitividade da indústria nacional. As empresas afirmam que, com a diminuição do benefício fiscal, houve, de forma indireta, o aumento do tributo federal. E, por esta razão, as novas regras só poderiam ser aplicadas após 90 dias, contados da data de publicação do decreto. A segunda turma não terá sessão, mas a sessão de julgamentos da primeira turma começa logo mais às 14h.
E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que médicos acusados de matar criança após remoção de órgãos serão julgados pelo Tribunal do Júri. As informações com Marina Campos. O ministro Ribeiro Dantas manteve acordo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que declarou a nulidade da condenação de 5 médicos pelo crime de remoção de órgãos seguida de morte, para que eles sejam julgados pelo Tribunal do Júri por crime doloso contra a vida. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, em abril de 2000, os médicos causaram a morte de uma criança de 10 anos ao removerem os órgãos para transplante. A criança foi atendida depois de sofrer uma queda acidental no prédio onde ela morava, na cidade mineira de Poços de Caldas. Na denúncia, o MP estadual afirmou que, mediante irregularidades procedimentais graves, os acusados retardavam os meios indispensáveis para preservar a vida dos pacientes, levando-os à morte, com o objetivo de retirar seus órgãos para transplantes a serem feitos com desrespeito à lista de espera de receptores. No recurso ao STJ, o Ministério Público alegou que a conduta dos profissionais de saúde não deveria ser qualificada como crime doloso contra a vida, mas pelo resultado, de acordo com a lei de transplantes, o qual pode decorrer de uma conduta tanto dolosa quanto culposa. E desta forma, o Tribunal do Júri não seria competente para o julgamento. No entanto, para o relator, ministro Ribeiro Dantas, os médicos agiram com consciência e vontade não apenas de remover os órgãos, mas também de matar a vítima. Afirmou ainda que não há controvérsia a respeito dos fatos, tanto para o MP quanto para as instâncias ordinárias, que os médicos causaram dolosamente a morte da vítima, devendo assim a competência para o julgamento ser do Tribunal do Júri. O ministro Mauro Campbell Marques, do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que declarou o prefeito Marcelo Crivella inelegível. O ministro viu fragilidade nas provas usadas pelo TRE para condenar Crivella por abuso de poder econômico. Com a decisão, assim, o prefeito está liberado para se candidatar à reeleição na disputa deste ano. A decisão, entretanto, é provisória e ainda deverá ser julgada pelo plenário do TSE. E você já parou para pensar no nosso cenário eleitoral? No perfil dos candidatos que concorrem a uma vaga nas prefeituras e nas câmaras municipais de mais de 5.500 cidades? E no perfil dos eleitores? Essas respostas podem dizer e muito sobre a nossa sociedade. As revelações aparecem nos dados. Nestas eleições, a maior parte dos eleitores tem entre 25 e 39 anos. Tanto a maioria dos candidatos quanto das pessoas aptas a votar tem somente o ensino médio completo. O número de eleitores analfabetos, somado ao dos que sabem apenas ler e escrever, ultrapassa 18 milhões. Mais de 2 milhões em relação aos que têm ensino superior completo. A leitura ela é capaz de fazer com que a pessoa, quanto mais ela lê, mais crítica ela é e mais conhecedora da sua realidade ela também é, e mais ela sabe aonde ela quer chegar com as suas ações. Em relação à questão de gênero, também temos muito a falar. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós, mulheres, representamos pouco mais de 51% da população do país. E não é só isso, também somos maioria no eleitorado. Porém, quando olhamos quantas dessas mulheres vão para a política, a porcentagem é bem menor. Para as eleições municipais de 2020, por exemplo, entre as mais de 550 mil pessoas que pediram registro de candidatura, sabe quantas são mulheres? Quase 184 mil, cerca de 33%. Ainda se acredita no Brasil que política é coisa de homem. Essa questão tem que ser quebrada. Nas eleições gerais de 2018, o número de mulheres candidatas era ainda menor, apenas 18%. A cientista política Daniela Rabelo acredita que o aumento de um pleito para o outro se deve ao fato de os partidos não poderem mais formar coligações para juntos terem ao menos 30% de candidaturas do gênero minoritário. O percentual agora precisa ser preenchido por legenda. A especialista pontua que ainda é necessário fazer mais, preparar essas candidatas. Se houvesse um preparo antecipado, e para isso está na lei que 5%
do fundo partidário poderia ser feito, que os partidos devem, né, fazer a formação dessas mulheres, se isso de fato estivesse ocorrendo na prática, teríamos candidatas muito mais bem preparadas nas eleições de 2020. E no próximo bloco, você sabe o que é Pix? No próximo bloco, você vai conhecer essa nova operação bancária e os seus direitos diante da modalidade. Eu volto já. Os julgamentos do Poder Judiciário, proferidos em ambiente de serenidade, não podem deixar-se contaminar, qualquer que seja o sentido pretendido, por juízos paralelos, resultantes de manifestações da opinião pública, que objetivem condicionar o pronunciamento de magistrados e tribunais. Pix, uma revolução tecnológica que pretende facilitar as transações financeiras entre os bancos. De acordo com o novo sistema, o Pix, quem costuma transferir dinheiro ou por DOC ou por TED vai tirar do vocabulário aquela frase assim, esperando o dinheiro cair na conta. A transação que demorava um dia ou mais agora, pelo Pix, ela vai ser instantânea. O novo sistema do Banco Central, que vai simplificar transferências e pagamentos, vai começar a funcionar no dia 16 de novembro. Mas os bancos já estão cadastrando as senhas de acesso para os correntistas. A ferramenta vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além do dinheiro cair na conta, o Pix vai substituir os cartões de crédito e débito nos estabelecimentos comerciais. Ou seja, o consumidor vai contar com mais uma opção de compras sem andar por aí com o dinheiro vivo no bolso. As facilidades têm atraído muita gente. Segundo o Banco Central, em uma semana, o Pix chegou a quase 25 milhões de chaves cadastradas. E não precisa fazer nada para começar a fazer um Pix, né? Quando a gente entra no nosso internet banking, no aplicativo do banco ou da instituição, no nosso telefone celular, a gente vê lá as opções de fazer uma TED, fazer um DOC, fazer um boleto, e lá vai ter a opção de fazer um Pix. Então, vai ser simplesmente ir nesse ambiente dedicado do Pix, que todos os aplicativos das instituições participantes do Pix vão apresentar para os seus clientes, e iniciar um Pix. Quem já cadastrou diz que foi bem fácil aderir ao sistema e acredita que o Pix vai agilizar as transações bancárias. Na minha conta do banco tradicional, né, vai ajudar com certeza, porque era meio burocrático para fazer esse processo por lá, né? Tanto é por isso que eu optei por deixar o dinheiro em outro banco, né, para me oferecer essa praticidade. Mas acho que vai ser super positivo, porque é uma coisa que todo mundo vai ter, né? Então, vai facilitar muito para todo mundo. Até quem não tem conta em banco digital, quem não tem muita afinidade com tecnologia, eu acho que vai conseguir democratizar um pouquinho mais, né? Mas, como todo sistema, é importante ter alguns cuidados ao realizar o cadastro para não cair em cilada. Por isso, é importante estar atento. Ignore links ou mensagens suspeitas. Utilize apenas o aplicativo do banco. Na página da internet, verifique no canto superior o cadeado de segurança. Não repasse o código enviado por mensagem de texto. Na dúvida, procure o 0800 do banco. Por mais que hajam regras por parte do Banco Central de homologação e boas práticas de desenvolvimento seguro, a prática nos mostra que não há sistema 100% seguro. Então, é preciso a gente aguardar um pouco a evolução da utilização do Pix e para poder entender por onde caminhará aí a criatividade, vamos dizer assim, da atividade criminosa. E para falar sobre os cuidados com essas transações pela internet, eu converso agora com o advogado Fernando Pérez. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Fernando. Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês e discutir um assunto que é tão importante para todos nós. Bom, vivemos em um mundo cada vez mais tecnológico, isso é muito bom, facilita as relações. Agora, com as instituições bancárias vai ficar melhor ainda, aquela história, né, de esperar o dinheiro cair na conta, isso não vai existir mais, é ali rapidinho. Só que os golpistas, os criminosos já estão se valendo dessa nova ferramenta e da falta de informação dos consumidores, né?
quem for vítima desse golpe, da atuação de criminosos, o que fazer e como evitar? De fato, nós estamos utilizando a internet, aplicativos, o internet banking cada vez mais. E agora, em épocas de pandemia, esse número, né, o número de acessos, de transações bancárias, de fato, aumentou bastante. Mas, se em algum momento eu entender, eu sentir que eu me tornei uma vítima, eu não tive o desenvolvimento da transação dentro do Pix de acordo com o que eu esperava, eu devo tomar medidas, eu devo tomar providências imediatamente. Eu não posso esperar horas, tão poucos dias, para verificar o que pode ser, o que pode e o que deve ser feito. O primeiro passo, a partir do momento, se por um acaso eu me tornei uma vítima de uma falsa transação, de um falso cadastro, é verificar quais as informações que eventualmente foram violadas. Ou seja, se eu tive um login, uma senha, por exemplo, um número de uma conta, dados até mesmo de cartão de crédito que foram acessados indevidamente, ou seja, um criminoso ele acabou adquirindo de alguma forma, eu devo tomar providências para que esses acessos sejam, então, bloqueados. Então, se eu fiz um cadastro, esse cadastro era falso, se eu fiz um falso pagamento, falsa transação, eu devo comunicar à instituição financeira para que tome as providências necessárias. E, inclusive, de acordo com as possibilidades, verificar se ainda é adequado, se ainda é possível fazer até mesmo o bloqueio de uma transação, de um pagamento que eu tenha realizado, apesar de que isso não é certeza. Eu devo também, se eu me tornei vítima de um golpe sendo utilizado, né, como desculpa a utilização do Pix, eu posso registrar um boletim de ocorrência e até mesmo procurar um advogado, caso eu tenha sofrido algum tipo de dano material e moral. Mas é muito importante, então, tomar essas providências, essas precauções antes de fazer todos esses tipos de transações. Doutor Fernando, para você cadastrar ali a sua chave Pix e começar a usar a ferramenta, o sistema pede alguns dados, né? Instituição bancária, como comprovação do e-mail ou telefone. De que forma a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada, entrou em vigor agora um mês e pouco, mais ou menos, né, doutor Fernando? De que forma ela se relaciona com o Pix no que se refere a esse fornecimento de dados e informações? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela entrou em vigor há pouco tempo e já se aplicam a todo tipo de tratamento de dados pessoais. Isso por empresas, por exemplo, que adquirem os nossos dados e como elas adquirem, como elas vão guardar esses dados, como e com quem elas vão compartilhar, são algumas das questões previstas nesta lei. Então, é extremamente importante e ela vem a proteger os usuários, os consumidores, principalmente para que os dados não sejam compartilhados de forma indevida. Ou seja, o próprio decreto que regula o Pix, ele vem falar que as instituições elas precisam apresentar, inclusive, um sistema, um planejamento de segurança cibernética, ou seja, de proteção desses dados para que eles não sejam vazados, para que alguém não invada esse banco de dados e acesse indevidamente. E ainda, de acordo com a LGPD, todos nós, a partir do momento que fazemos o cadastro do Pix e assim utilizamos, devemos ter completa ciência de tudo o que será feito com os nossos dados. Por exemplo, se eu faço um cadastro no Pix, objetivamente para fazer as transações financeiras e a instituição ela quiser utilizar para fazer propaganda, enviar ofertas, promoções, ela precisa de uma autorização antecipada, ela precisa explicar, precisa deixar muito claro para o consumidor tudo que ela vai fazer com os dados. É claro que, para fins de segurança, há uma justificativa na análise, no tratamento desses dados. Mas, mesmo que ela faça diversos procedimentos, ela precisa prever isto antes do usuário fazer o cadastro, para que ele tenha, então, completa ciência do que será feito com esses dados e como que a instituição poderá melhor protegê-los. Doutor Fernando Pérez, muitíssimo obrigada, uma entrevista esclarecedora. Muito obrigada mais uma vez pela participação e pelas informações sobre esse sistema novo, os cuidados do consumidor, que a gente tem que ter sempre. Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, agradeço a oportunidade de discutir um assunto que é importante para nós e que todos possamos utilizar a internet da forma mais correta e segura. Muito obrigado. E você vai ver no próximo bloco, o decano do STF, ministro Celso de Mello, se despede hoje da corte.
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado de um lado e o indivíduo de outro. O Supremo Tribunal Federal deixa de contar hoje com um de seus mais brilhantes integrantes. O ministro Celso de Mello vai se aposentar. O decano da Corte deixa um legado de decisões exemplares e defesa dos direitos individuais. Um homem simples, um juiz exemplar. O ministro, que é citado como referência por colegas e profissionais do direito, nasceu em Tatuí, no interior de São Paulo, e faz questão de valorizar suas raízes. Sou um produto da escola pública. Fiz jardim de infância, escola primária, ginásio e clássico, sempre em escolas públicas em Tatuí. E tenho, na verdade, um amor muito grande pela cidade. Celso de Mello cursou Direito na USP, no Largo de São Francisco. Aprovado em primeiro lugar em concurso, teve carreira de destaque no Ministério Público de São Paulo. Na década de 1980, assumiu a Secretaria-Geral da Consultoria Geral da República por 3 anos. Em 89, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo então presidente da República, José Sarney, e teve o nome aprovado pelo Senado. Desde então, sempre votou pelas garantias e liberdades individuais. A posição dele foi decisiva para a noção de que uma pessoa só pode ser considerada culpada depois de julgamento de todos os recursos possíveis. Um momento claramente definido no texto constitucional, a partir do qual, então, se descaracteriza, sim, a presunção de inocência. Vale dizer, aquele instante em que sobrevém o trânsito de julgado da condenação criminal. Antes desse momento, cabe advertir, cumpre insistir, o Estado não pode tratar os indiciados ou os réus como se culpados já fossem. Muitos dos votos do ministro ajudaram a construir novas linhas na doutrina brasileira do direito. Votou, por exemplo, pelo fornecimento gratuito de medicamentos contra a AIDS pelo SUS e foi a favor das pesquisas com células-tronco embrionárias. Permitirá a esses milhões de brasileiros que hoje sofrem e que hoje se acham postos à margem da vida, o exercício concreto de um direito básico e inalienável, que é o direito à busca da felicidade e também o direito de viver com dignidade. Em seus 31 anos de Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello conquistou o respeito e a admiração, com seu amor pela profissão e a generosidade com os colegas. Um homem sereno, culto, que jamais cometeu algum excesso e que sempre ensinou a todos que o ouviram, inclusive os colegas lá do Supremo, como deveria um juiz proceder. Respeitado e admirado pelos seus colegas e pelos jurisdicionados. Após mais de 30 anos no tribunal e cerca de 50 anos de bons serviços prestados à justiça, à cidadania, ao Brasil, com a simplicidade própria dos grandes juízes, o que convém à República. Missão cumprida com honra e lustre. Celso de Mello é conhecido por trabalhar até 14 horas por dia. 31 anos depois de chegar à mais alta corte brasileira, aos 75 anos de idade, se aposenta por força de lei e deixa sua marca na história do judiciário brasileiro. Vai apagar-se a luz que permanecia acesa no 6º andar do anexo 2, pela madrugada adentro. Mas Celso deixa ao Supremo Tribunal Federal e ao Brasil um legado de insuperável relevo e aos magistrados brasileiros um exemplo de suprema grandiosidade
e suprema modéstia. Deixa-nos a todos um legado inestimável de independência, de retidão, de seriedade e de coragem na defesa intransigente da Constituição da República e na tutela dos direitos e garantias individuais, como um dos maiores juízes de todos os tempos do Supremo Tribunal Federal. Nossa homenagem ao decano, ao ministro Celso de Mello, um dos juristas mais brilhantes que hoje se aposenta e deixa a Suprema Corte. Ótima tarde para você, hoje ficamos por aqui, até amanhã.